Boa tarde a todos. Sr. Diretor do Centro de Investigação, Joaquim Francisco Serrão, Sr. Presidente da Academia Portuguesa de História, meus prezados amigos e colegas, permitam-me que me dirija especialmente ao Sr. Professor Veríssimo Serrão, que eu já não via realmente há muitíssimos anos. Muito obrigada a todos por estarem presentes, terem deixado as vossas casas, as vossas ocupações neste fim da tarde para ouvirem uma comunicação que espero realmente seja do agrado de todos. Hoje falamos muito neste tema e antes de entrar mesmo neste assunto, não posso deixar de evocar aqui um universitário especial para mim, que é o Sr. Professor Veríssimo Serrão, Joaquim Veríssimo Serrão. Era presidente da Academia. Quando me recebeu, era eu uma miúda, uma criança praticamente. Recebeu-me sempre com uma delicadeza e uma fidalguia absolutamente invulgares. E por isso, como ainda decorre no presente ano, o centenário do seu nascimento, terminará a 8 de julho, se não estou em erro, 8 de julho, este estudo que hoje preparei é dedicado a ele. É também dedicado ao meu ilustre amigo, o Sr. Professor Martinho Vicente Rodrigues, por há 14 anos dirigir com toda a eficiência este centro, de que tenho muito orgulho em pertencer. Saúdo de uma forma muito especial o Sr. Professor, o Sr. Diretor da Academia Portuguesa de História, o Sr. Presidente, que entrou recentemente em funções e por quem tenho grande estima e particular apreço e a quem agradeço a presença. Antes de propriamente entrar no ordem do dia, eu vou, se me permitem, ler dois pedacinhos de dois autores muito antigos. Um viveu quando o mundo romano estava a desfazer-se. Havia já conflitos italo-bizantinos muitíssimo graves e a cultura e a educação no mundo romano estava a esboroar-se rapidamente. Estava a deixar de saber ler e escrever, que foi esse o drama, praticamente, e é até aos nossos dias. Porque ler e compreender são duas coisas muito distintas. Não basta saber ler, é preciso compreender aquilo que se lê. No século V, um homem que se chamou Cassiodoro, que era pertencente a uma família senatorial romana, desgostoso com o mundo político e o mundo económico e social que estava a viver em Roma, fugiu literalmente da cidade e foi refugiar-se bem no sul da Itália, na Calábria, num mosteiro que ele fundou nas propriedades de família. Esse homem chamou-se Cassiodoro. E ele chama a atenção para a importância de saber escrever. Diz ele: feliz ocupação, tarefa digna de todo o elogio, a de pregar com as mãos, com as letras, com o trabalho das mãos, e levar silenciosamente a vida eterna aos homens e combater com a pena as sugestões perversas do espírito maligno. Ó espetáculo glorioso! A cana fendida, voando sobre o pergaminho, traça a palavra celestial como se quisesse reparar a injúria feita por aquela outra cana com a qual foi ferida a cabeça do Salvador. Uns séculos mais à frente, a situação foi-se degradando ainda mais. E vamos chegar à Península Ibérica, para no século VII, um homem extraordinário, que foi metropolita da Bética, o hispalense Isidoro, que a maior parte das pessoas conhece como Santo Isidoro de Sevilha, escreveu o seguinte texto: a oração purifica-nos, a leitura instrui-nos. As duas coisas são boas, se puderem ser feitas ao mesmo tempo. Se não, é melhor rezar do que ler. Quem quiser estar sempre com Deus, deve rezar muitas vezes e ler
frequentemente. Quando rezamos, somos nós a falar com Deus. Mas quando lemos, é Ele que fala connosco. Todo o progresso decorre da leitura e da meditação. Aquilo que ignoramos, aprendemos lendo. E aquilo que aprendemos, conservamos-lo com a meditação. Isto escrevia Santo Isidoro no século VII. Mais tarde, muito mais tarde, estou-vos a falar do século XII, descobriu-se este princípio. Ciência dom não est, onde vende e não potest. A ciência é um dom de Deus e, portanto, não se pode vender. A discussão sobre ensino gratuito ou ensino pago é muito antiga e não isenta de conflitos graves, devo dizer-vos. Data da Idade Média e reflete, entre outras coisas, as mudanças radicais operadas na economia e na sociedade do Ocidente a partir do século XIII. Na realidade, o citado debate teve a sua origem em duas concepções antagónicas de ensino. A saber, uma conservadora, mas em declínio, proveniente do mundo clerical e feudal. Outra de origem urbana e burguesa. Na primeira, os estudantes, na sua maioria oriundos de grupos sociais mais humildes, buscavam essencialmente a promoção social e as honras de uma carreira eclesiástica. Na segunda, os alunos de origem maioritariamente burguesa ou nobre procuram um cargo público, de preferência bem remunerado. Até ao século XII, o saber é ministrado por clérigos e para clérigos, em especial na escola monástica, destinando-se, como fim último, a entender a sacra página. Nestas condições, não há lugar à remuneração da atividade docente, por parte dos alunos aos professores, porque a maioria deles é prebendada. No entanto, os primeiros sinais de mudança começam a evidenciar-se, ainda naquele século, como podem inferir-se das palavras de São Bernardo, que representam o derradeiro grito em prol do ensino sediado no campo. Escreveu São Bernardo: fugi do meio da Babilónia. E a Babilónia naquela era o céu de Paris. Fugi do meio da Babilónia. Escreve o ilustre cisterciense ao referir-se a Paris: correi para as cidades do refúgio. Encontrarás bem mais coisas nas florestas do que nos livros. Os bosques e as pedras ensinar-te-ão melhor que qualquer mestre. A explosão escolar de Paris dos finais do século XII simboliza o advento de um novo ensino sediado nas cidades, primeiro na escola catedral e a partir da centuria 200 numa nova escola, cuja organização estatutária se assemelha à das corporações dos mestres urbanos, a universitas. Por aquela época, todo o Ocidente se agita num frémito de vida. Restaura-se e fortalece a atividade comercial, animam-se os burgos estagnados e criam-se novas cidades. Promovem-se os homens de negócios, o dinheiro abundante retoma a circulação, emerge um novo grupo que a divisão funcional e tripartida da sociedade desconhecera até esta data. Como sabem, o clero, a nobreza e o povo. E neste século surge um novo grupo, um grupo muito aguerrido, muito dinâmico, a burguesia. O estudo geral, que entretanto ressurge para responder às novas necessidades técnicas, protagoniza mudanças radicais. Suscita um ensino que recorre a métodos e instrumentos de trabalho inovadores.
dá preferência à escrita, porque até aí o ensino era essencialmente oral, em detrimento da oralidade, e recorre cada vez mais ao uso de um instrumento que se vai tornar vital, o livro. Ou seja, a referida escola torna-se progressivamente mais laica, mais cara, e os seus docentes transformam-se em assalariados. Não são mais clérigos experimentados, passam a ser pagos. O zénite da evolução que acabamos de sintetizar ocorre nos séculos XV e XVI, quando surgem universidades que têm um fim essencialmente utilitário, destinam-se a ser de preferência viveiros de funcionários e servidores de poder público. Mas este sentido utilitário da universidade vai mais longe, quando esta se transforma, pela força das necessidades do Estado, em vigilante e guardiã da ortodoxia e passa a desempenhar uma função de polícia ideológica ao serviço do poder público. Além disso, as universidades, como tão oportunamente sublinha Jacques Legoff, tornam-se mais núcleos de formação profissional ao serviço do rei do que centros de trabalho intelectual e científico desinteressados. Os reis passam a estar muito interessados nas universidades, por as razões que eu acabei de referir. E por outra, que é terrível, rex iliteratus quasi asimus coronatus. Um rei ignorante é como um burro com uma coroa. Portanto, não havia mais rei. Continuavam a fazer espadeiradas e batalhas e guerras, mas tinham que saber alguma coisinha. Os alunos que as frequentam, oriundos maioritariamente da burguesia e da nobreza, buscam na sua formação escolar, reparem, pecúnia é de laus. Pecúnia é de laus. Louvor. Isso é importante. Isto é, riqueza e fama. Este diferente objetivo reflete as novas doutrinas económicas que lentamente abandonam o ancestral tabu do dinheiro, patente no repetido passo do Evangelho de São Lucas, date nihil inde sperantes, dá sem nada esperar. Tão divulgado naquele período em que no Ocidente vigorava ainda uma economia de sobrevivência. Estes novos escolares entendem o conhecimento como um tesouro no qual é preciso investir para ter lucro. Não era saber por saber, era para ter lucro. E a atividade docente paga não como uma venda de palavras, ou preço do saber, mas como uma profissão que deve ser remunerada e bem pelo seu labor. É nestas circunstâncias que podemos perceber, que pode perceber-se a aceitação das despesas grandes, como uma carreira universitária, as quais se destinam a financiar o estudo geral. A Universidade Portuguesa, fundada em 1290, claro, o extraordinário documento de Dom Dinis, que nós hoje conservamos no arquivo da Universidade de Coimbra, temos essa felicidade, esteve desaparecido até ao século XX e depois, miraculosamente, apareceu. Explica isto mesmo, não é? Ciência tesauros mirabilis, escreve o rei logo no princípio desse documento, um pedacinho de pergaminho de 20 centímetros por 14. Ciência tesauros mirabilis, isto é o admirável tesouro da ciência. Bom, portanto, a Universidade Portuguesa, fundada em 1290, apesar das peculiaridades locais, não se afasta lato ao senso daquilo que resumimos sobre o funcionamento das congêneres europeias nos seus primórdios. A Magna Carta Privilegior, concedida em fevereiro de 1309 ao estudo de Coimbra, que nesse ano letivo abria as portas pela primeira vez nesta cidade, como todos saberão certamente. A universidade é fundada em Lisboa, em 1290, e as coisas em Lisboa não correram bem. Os estudantes distraíam-se muito em Lisboa.
havia muitos escândalos e dissensões, diz o rei. Então resolve mandar para um sítio sossegadinho, tranquilo, calmo, com habitantes pacíficos. Eu estou a usar as palavras do rei. Com habitantes pacíficos, de boa índole. Mal ele adivinharia o que se ia seguir com o arrendamento das casas. Pensam que essa hora? Não, não era não. Bom, continuemos. Portanto, vamos perceber, ou percebemos as preocupações de Dom Dinis com os estudantes cujos meios de fortuna não deviam ser notáveis. No entanto, a grande alteração no funcionamento do estudo geral português ocorreu nos finais do século XIV e início da centúria seguinte, particularmente durante o reinado de Dom Fernando e Dom João I. Sublinho aqui que Dom João I foi colocado no trono por ação dos juristas. As razões para a referida mudança prendem-se com a situação económica e política que o país atravessava naquele período. O século XIV, à semelhança do que acontecia no resto da Europa, trouxe a Portugal consequências verdadeiramente calamitosas. À crise cerealífera juntou-se a destruição causada, primeiro, pelas guerras fernandinas e logo a seguir pelos conflitos bélicos, resultantes do enfrentamento militar entre portugueses e castelhanos na disputa pela independência nacional. As rendas afetas à universidade diminuíram de forma drástica e o funcionamento do estudo ficou comprometido. Um testemunho eloquente desta situação acha-se documentado no Livro Verde da Universidade. O Livro Verde é um cartuário, portanto, um conjunto de documentos que um estudante, um estudante de cânones, foi encarregado para transcrever os documentos que havia naquela altura em arquivo e foi que nos salvou, porque senão nós não tínhamos hoje grande parte dos diplomas. Este Livro Verde foi publicado no âmbito das comemorações do 7º centenário da Universidade, em 1990, 91. Portanto, é neste Livro Verde que eu fui buscar estas informações. O prior, só para dar um exemplo, o prior da Igreja de Santa Maria de Sacavalo recusava-se a pagar àquela escola, portanto, à Universidade de Coimbra, a renda de 650 libras anuais, dando como motivo o facto de terem sido, vou passar a citar, de terem sido danados todos os frutos da dita Igreja e dos igrejas que a esta terra vieram e também os frutos dos fregueses dela. Portanto, não só a Igreja que fez arrendamentos, como os fregueses, ou seja, os paroquianos, foram afetados pelas mesmas razões. A crise agrícola provocou o aumento do custo dos géneros alimentares, que, associada às excepcionais despesas de guerra, fez disparar a taxa de inflação. O salário oferido pelos professores tornou-se insuficiente, miserável quase. E por isso foi necessário recorrer a quê? A uma coleta dos alunos para repor o poder de compra dos professores. O Estado não tinha dinheiro. Nos princípios de 1392, Dom João I tomava uma posição muito clara sobre este assunto, reconhecendo à Universidade o direito não só de aumentar de forma conveniente os custos do ensino, mas também de processar esse aumento, e eu chamo a vossa particular atenção para este item, processar o dito aumento segundo o nível de fortuna dos estudantes. E eu vou passar a citar a carta do Sr. Rei Dom João I, que está em português. Vimos o vosso recado que nos enviastes. Escreve o rei a 6 de fevereiro do dito ano, dirigindo-se à Universidade de Lisboa. É claro que eu já tinha voltado para Lisboa, argumento de Dom Fernando. Os mestres estrangeiros não querem ensinar em Coimbra. É muita calma, é muito pacata. Então tudo para Lisboa. Portanto, vimos o vosso recado que nos enviaste, escreve o rei a 6 de fevereiro dito ano, dirigindo-se à Universidade de Lisboa, em que dizedes que, porquanto em cada um ano há discórdia entre os lentes de leis e das de cartaz, portanto, é tudo de direito. É as leis, direito civil, e de cartaz, o direito canónico. Os dois professores das áreas de direito desavidos.
portanto, a discórdia todos os anos, entre eles, ordenastes entre vós em estatuto, os professores reuniram-se todos e deliberaram. Não se existia. E depois houve um conceito científico. Quais são as deliberações do conceito científico? Vamos ver. A Universidade reuniu-se, fez um conselho, e o que é que eles deliberaram? Vejam só. Deliberaram para esta guisa, que cada um haja de pagar as ditas talhas, ou seja, as obrigações monetárias, as ditas talhas, segundo a qualidade das pessoas. Convém a saber. Aqueles que forem mais ricos, paguem 20 libras desta nossa moeda que ela corre. E os outros mais meãos, 10 libras. E os mais pobres, 5 libras da dita moeda. Portanto, há uma diferença entre 20 e 5, os mais ricos, os médios e os pobres, ou os mais pobres. E agora vejam, o rei logo. E em caso que a dita moeda torne em seu direito de valor, isto é, se houver uma taxa de desinflação, nós estamos a usar os termos modernos, paguem os mais ricos 3 libras. E os outros maiores, 40 soldos, e os mais pequenos, 20 soldos. Portanto, o máximo e um mínimo, no caso de taxa de inflação. E que nos pedíades por mercê que esta ordenação mandássemos guardar. Os mestres mandaram ao rei esta proposta. Tinham chegado ao acordo e chegaram àqueles valores. E agora reparem a resposta do rei. E nós vendo o que nos pedirem enviastes, havendo sobre ele o nosso conselho, o rei por sua vez também reuniu o conselho, com prelados e com outros da nossa mercê e desembargo, que dele haviam razão de saber. Portanto, o rei não só reuniu com os homens das batalhas, reuniu-se com gente que tinha razão para saber sobre estes temas. Achamos que essas talhas que por vós ordenadas eram muito pequenas. O rei achou que os professores pediram um bocadinho. Agora é ao contrário. O Estado acha que os professores perdem sempre muito. Bem, eu acho que as talhas eram muito pequenas. Tendo em conta as moedas nos tempos que correm. Assim, continua o rei. Agora vejam. Mandamos que se faça per esta guisa. Convém a saber. Olhando primeiramente a qualidade das pessoas, os que forem mais ricos pagam 40 libras. A universidade pediu 20. O rei ordenou 40. E os outros melhores, os que tinham mais rendimentos, 40 libras. Os menores, os médios, paguem 20 libras. E os outros mais pobres pagam 10 libras da dita moeda, que ora corre. E se acontecer que a dita moeda torne em seu direito de valor, então mandamos que cada um pague segundo soliam pagar em tempo que corriam as moedas antigas. Com o mesmo objetivo, isto é, repor o poder de compra dos professores, Dom João I isenta-os do pagamento de impostos. Estávamos num período de guerra. Dom João I isenta-os do pagamento de impostos, que eles sejam escusados, diz o rei, a 8 de fevereiro de 292, de pagar nenhuma coisa no pedido que agora se há de lançar para cumprimento da paga de 3,5 contos que nos ora foram prometidos nas cortes que agora fizemos na cidade de Viseu. E nas outras peitas e fintas e talhas por nós pedidos, nem para o conselho da dita cidade ou para outros lugares onde eles forem moradores ou tiverem os seus bens sejam lançados. Não só daquilo que recebiam, mas dos bens e das propriedades que tinham onde estavam. Ou seja, ficavam isentos de IRS. E continua Dom João I no ofício plenário. Que sejam deles escusados. Não ficam dispensados. Se lhes alguns bens ou penhores por este forem tomados, fazer-lhes logo entregar.
além do aumento de salários, da isenção de impostos e como complemento daqueles, Dom João I fixou por estatuto, em 1431, e agora começa aquilo que é verdadeiramente divertido. Dom João I fixou por estatuto, em 1431, as refeições, as prendas e as ofertas que os alunos deveriam fazer aos professores e aos funcionários do estudo quando se apresentassem a provas. Estabeleceu o referido estatuto de 1431 que após o doutoramento seguir-se o almoço. Bom, o almoço, desculpa, já me perdi, para o qual eram convidados, chamava-se a atenção, é claro que o grupo de professores e funcionários não tinha nada a ver com os nossos dias. No entanto, tenha-se em conta os tempos. Portanto, o almoço para o qual eram convidados todos os graduados, incluídos das outras faculdades. E, pelo menos, todos os oficiais da universidade. Mas esta obrigação estatutária com as refeições dos mestres e funcionários do estudo começava logo no ato da licenciatura, progredindo ao longo da carreira académica. O candidato àquele grau deveria pagar os doces e o vinho que os examinadores consumissem durante o intervalo do exame. Doces e vinho. Vejam quão perigoso era. Bem, e o mestrando seria obrigado a oferecer um jantar para o qual deveria convidar toda a universidade. Estas obrigações repetem-se, mutatis mutandis, nos estatutos concedidos ao estudo por Dom Manuel I, cerca de 1503. Nestas, o licenciando deveria enviar aos examinadores, ao reitor, ao escrivão e ao medel, nos dias antecedentes ao exame, uma canada de vinho branco e outra vermelho. Bom, não era um agopé, mas um rapa qualquer. Bom, e uma galinha. Uma galinha. Isto, antes de tudo, é para preparar as coisas. E levarão isto dobrado. Não chegaram, levaram isto dobrado. Quem? O cancelário e o padrinho. Lembram-se certamente do que era o cancelário. Era o caminho do selo. Pronto. Então, o chanceler, o padrinho, o reitor, os mestres ou doutores da faculdade do candidato receberiam, algumas horas antes do exame, uma caixa de confeitos. Era para adoçar um bocadinho. No intervalo daquela prova, era servida uma pequena e breve refeição. Uma consoada, honrada e honesta ao cancelário e aos outros, e adverte o rei, na qual se deterá um pouco, porque senão o desgraçado candidato estava ali a meio da prova à espera que suas excelências comessem coisa. Este hábito de refeições, que onerava de modo particular a bolsa do estudante e da sua família, não era exclusivo do mundo universitário. Provém das instituições com as quais o estudo geral estava, na sua origem, aparentado. O clero e as corporações dos mistérios. Eu vou-vos dar um exemplo do clero. É só para ficarem com uma ideia. Onde é que eu fui ver isso? Nas constituições sinodais de Braga. São as reuniões de bispos, não é? Então, elas estão publicadas. Eu fui ver o que é que os senhores bispos, em 1475, tinham lá decidido. Então, escreve-se lá isto. 11 de dezembro de 1477, no capítulo 33 das referidas Constituições, escreve-se o seguinte: não comam, nem bebam, nem façam votos dentro das igrejas, porque, continua o mesmo texto legal, em algumas igrejas e mosteiros acontece poerem os
os odres e picheis, infusas e cantas com vinho e água sobre os santos altares, e fazem deles suas copeiras, em grande injúria e contumélia e vitupério e blasfémia do santíssimo nome de Deus, ao qual não apraz de tais começações e mães honradas e bambedices e bebedices serem feitas em seu santo passo, de que muitas vezes se seguem a ruídos, sacrilégios, mortes de homens, fornícios e adultérios e muitos outros maus. Estava tudo bêbado. Além do clero, havia uma outra instituição à qual a Universidade está profundamente ligada. São as corporações dos ofícios, as chamadas corporações dos mistérios. Esta onde o hábito das potaciones e libaciones, portanto, da bebida, servia primitivamente para erradicar o desenraizamento, acolhendo e integrando o novo membro que chegava à cidade, em breve, face à pressão económica, transformava um hábito convivencial e até caritativo numa obrigação onerosa. Na verdade, o ágape que o candidato a mestre era obrigado a oferecer aos demais membros da corporação destinava-se, entre outras coisas, a selecionar, segundo o nível de fortuna, o novo chefe de oficina, dando assim à dita seleção um caráter mais socioeconómico do que profissional. Na verdade, transformando os mestres numa elite económica, diminuía-se o número de oficinas e, consequentemente, o volume de oferta de produtos disponíveis no mercado, impedindo, deste modo, a baixa de preços. Além das refeições a que se juntam igualmente em encargos monetários crescentes destinados à universidade, os candidatos aos novos graus académicos teriam ainda que arcar com despesas relativas a toda uma panóplia de ofertas fixadas por estatuto e destinada a mestres e funcionários do estudo, desde vestuário sumptuoso, por vezes forrado a pele, a requintadíssimos tecidos que iam dos luxuosos têxteis de lã importados ao veludo e à seda natural, secundum decentium personale. O estudante teria ainda que pagar os custos da confecção e respectiva matéria-prima. Meus ilustres colegas e amigos, prestem muita atenção a esta obrigação estatutária da Universidade. Os estudantes, além disto que eu mencionei, teriam ainda que pagar os custos da confecção e respectiva matéria-prima de uma peça imprescindível na toalete do universitário medieval: as luvas. Onde é que isto nos soa nas nossas cabeças? Ainda hoje. Recebeu luvas. Deu luvas. Vem daqui. Bom, uma peça imprescindível. Também não era novidade, porque quem usava luvas e fazia toalete com luvas era o clero. É como a maioria dos professores e dos alunos, vinha do mundo clerical. Estava tudo bem. Bom, a sua oferta, a das luvas, mantém-se crescendo à medida que a carreira académica avança e mantém-se também fielmente ao longo dos séculos, mesmo quando as prestações em dinheiro já haviam substituído o pagamento em géneros. Os estatutos de 1559, estamos no fim do século, meados do século XVI, por exemplo, estabelecem que devem ser distribuídas pelo chanceler, pelo reitor, pelo padrinho, pelos doutores, pelos mestres, deputados e conselheiros, licenciados, bacharéis e oficiais, 30 dúzias de luvas, das quais 15 de bezerro e 15 de carneiro. O chanceler, o reitor, o padrinho, receberão 2 pares cada um. A juntar a todas estas despesas, não podem ser esquecidas aquelas relacionadas com música, que acompanhavam os atos académicos. Os estatutos de 1431 dispensam os bacharelandos desse encargo, mas na cerimónia de doutoramento, os referidos estatutos já estabelecem de modo diferente que o padrinho e os doutores venham de mane com tubos para
escândalo durante a casa com tubas, com música. Esta regulamentação seguia, aliás, de perto as exigências estatutárias das universidades europeias, em Pádua, em 1427. As obrigações relativas ao exame privado, o candidato deveria pagar propíferis, tubis, de pago. A satisfação deste infindável rol de exigências colocava os estudantes e as suas famílias, apesar da prevalência social de ser cada vez mais alta, em dificuldades não raras vezes constrangedoras. É o que sucede, por exemplo, com um aluno oriundo de Coimbra, que frequentou, em meados do século XV, a Universidade de Bolonha. Eu faço aqui um pequeno parênteses para lembrar que a Universidade de Bolonha era especializada em direito canónico. Portanto, os padres que se destinavam a carreiras superiores do clero iam a Bolonha fazer um curso de direito canónico. Este aluno, de que vos vou falar, é um aluno muito especial. E tem um pai ainda mais especial. Trata-se do filho do prior de Santa Cruz desta cidade. O senhor prior da igreja de Santa Cruz tinha um filho militar. Quis mandá-lo para Bolonha, mas não tinha dinheiro para aguentar lá. Propinas, pagamentos, e estadia lá na cidade. Pagar as casas, era uma complicação. Além da viagem. Portanto, o filho do prior de Santa Cruz de Coimbra, a notícia das dificuldades económicas do referido prior vem relatada no chamado livro das lembranças daquele mosteiro, portanto, do mosteiro de Santa Cruz, e conta-se em 2 horas. O prior Dom Afonso tinha um filho de seu nome Fernando a estudar em Bolonha. Mas para ali o manter honradamente, entenda-se com alguma dignidade, conta o referido livro, jeitou a penhor a imagem de Santa Maria de Prata em o cálice de ouro. Está tudo bem, só que ele estava a servir dos bens do mosteiro, dos bens que pertenciam ao mosteiro. Mas não chegou. Porém, as despesas eram enormes e continuou de internado. Para fazer seu filho doutor em Bolonha, pediu uma soma de ouro, apresentando, senhora doutora, por favor, apresentando como penhor da mesma uma cruz de ouro, a qual deu el rei Dom Sancho, não é uma cruz qualquer, foi a cruz de ouro que deu el rei Dom Sancho, entende-se, o primeiro, o filho de Dom Afonso Henriques, aquele que está sepultado na capela menor da Igreja de Santa Cruz, que o levou para lá o senhor rei Dom Manuel, ele estava no Nártex. Portanto, uma cruz de ouro, porém as despesas eram enormes, e pôs no empenhor uma cruz de ouro, a qual deu ao rei Dom Sancho, que jaz em o dito mosteiro. Ora, esta cruz é nada mais, nada menos que a celebérrima joia que o rei povoador mandou por legado testamentário elaborar e oferecer àquele mosteiro. E que a senhora doutora Wanda fez o favor de fotografar, de produzir a imagens. Portanto, podem ver, nós já vamos comentá-las. Portanto, é uma cruz anicólica. Perdão? É uma cruz anicólica. Não tem o Cristo crucificado. O que está completamente de acordo com a tradição das cruzes que vinha lá de cima das Astúrias. Certamente o professor Vitor Serrão saberá estas coisas todas muito melhor que eu. Eu recordo aqui 2 delas que me impressionam especialmente, que eu tive a felicidade de ver. Uma está em Oviedo e foi oferecida pelo rei Afonso Magno, o primeiro rei que mudou a capital do Oviedo para Leão. É uma cruz anicólica, portanto, sem imagem do crucificado, cravejada, portanto, cruz em ouro, cravejada de pedras preciosas. Enorme, uma cruz enorme. Sempre desaparecida, roubada, penhorada, não sei quanto tempo, ninguém sabia dela, prefiro lá aparecer. A outra cruz é também, mais tardia, evidentemente, é de um outro rei, que eu gosto particularmente, porque ele foi criado em Portugal
foi criado exatamente na região de Lafões, que é uma região onde eu agora habito relativamente perto. Numa terra que tem um nome, ou teve um nome árabe até muito tarde. A terra chamava-se Abu Amates e chama-se Moçambiques atualmente. Fica no concelho de Vouzela. Quem vai a caminho de Vouzela e vai descendo, parte a vertente norte da Serra do Caramulo e encontra lá, metida no meio das rochas, das pedras e das árvores. Agora já não há árvores, mas ardeu tudo nos últimos anos. Portanto, Abu Amates. Esse senhor, esse rei, o rei Ramiro II, rei de Leão, foi criado em Portugal por um casal ilustre, cujos nomes provavelmente não lhes disse coisa alguma, mas certamente algum de vós já ouviu falar da Condessa Mumadona Dias. Ora, a sua dona Mumadona Dias era irmã de leite do rei Ramiro II de Leão, porque o pai, Orgulho II, trouxe o menino para ser criado por aquele casal. O casal chamava-se Ximeno Dias, Diogo Ximénez e a senhora Condessa Ónica. Tiveram vários filhos, entre eles a senhora Condessa Mumadona Dias. Portanto, o rei Ramiro II ofereceu ao mosteiro de Santiago de Penhalva uma cruz grega, anicórica, portanto, sem imagem do crucificado, e tem ainda a particularidade de ser os braços serem iguais, ou seja, é uma cruz grega. E a terceira cruz que eu quero aqui salientar, portanto, vem na tradição dos velhos reis, dos antigos reis, é exatamente esta cruz de Lançais. É também ela anicórica, está crevejada de pedras preciosas, é uma peça notável de ouro maciço, com 60 centímetros de altura por 34 de largura, cravejada de safiras, granadas, perlas e aljofa. No anverso, continha uma valiosa partícula do linho crucis, portanto um pedacinho da cruz de Cristo. Não tem imagem do crucificado, tem um pequeno alvéolo que está ladeado pelo tetramorfo. O tetramorfo são as imagens representativas dos 4 evangelistas. O São Marcos para o leão para São Marcos, toda a gente sabe, o leão de São Marcos em Veneza, o leão São Marcos é representado pelo leão, São Lucas pelo touro, o São João pelo anjo, está logo no alto da cruz. Ou seja, é possível passarmos ali o alto da cruz para ver se os senhores conseguem ver, se calhar não. A imagem, no alto da cruz está a imagem do São João, que é particularmente apreciado aqui na Península Ibérica. Foi nele que se inspirou um homem célebre lá da Cantábria chamado Beato, que escreveu um comentário colossal ao Apocalipse e gostava muito do São João. Ele tratou do texto do São João de uma maneira muito particular. Portanto, o São João em cima é a água e finalmente o homem que representa São Mateus. E no meio tinha um desenho. E tinha um desenho, não, tem uma partícula de linho. No verso, se conseguir ver aí, temos uma outra representação. Temos esta admirável cruz notabiliza-se pelo trabalho da universaria e pelo alto nível técnico de execução, que apesar da riqueza da matéria e das pedras, ostenta um equilíbrio de proporções, uma decoração gravada de tanta qualidade que nos parece uma peça singela. Na parte de trás, nós temos uma inscrição. E a inscrição diz exatamente isto. Monastério Sancte Crucis, isto é o testamento de Dom Seixas I, ao Mosteiro de Santa Cruz, ofereça 10.000 morabitinos. Um morabitinho de ouro tinha a volta de 4,25 gramas. Então podem fazer as contas à gravadora atual e fazer. Terminei. Portanto, é essa quantidade que o rei me manda para se fazer. E tem uma representação do Agnus Dei, isto é, o Cordeiro de Deus. Não é? E é na parte de baixo
está essa inscrição que diz esta cruz mandou fazer o Senhor Rei de Alçãs. Está ali na parte, no braço, a parte final da cruz. Desapareceu. Ninguém sabia dela. Tinha sido melhorada. Finalmente foi recuperada e acha-se hoje, à nossa admiração, no Museu Nacional de Arte Antiga. Eu sugiro a todos que a vão visitarem e admirarem. Como deixámos exposto, e vou terminar, as universidades que inicialmente tinham sido motor de progresso acabam por ir a reboque do poder público. Por isso, evoluem para a elitização, vendo diminuir o número de estudantes pobres e crescer o nepotismo, a rigidez na defesa dos privilégios, como sinais distintivos de casta, sinais esses plasmados na insistência cada vez maior de um género de vida singular, que a história de Dom Fernando Afonso, é o filho do período de Santa Cruz, documenta na perfeição. Este, de regresso a Portugal, já doutorado, instala-se em Santa Cruz, tornando-se no representante dos negócios do mosteiro junto do rei. Aquele mosteiro, como pagamento, deu de vestir e 2 cavalos para ele, um escudeiro e seus moços. A concepção de ciência como dom de Deus e que, portanto, não poderia ser vendida, evoluirá. Ao mesmo tempo que o pior pecado dos mercadores era a usura, o dos docentes era a supérbia. Eu que sou professor da universidade. Bom, um e outro tendiam, porém, a ser justificados pelos teólogos e canonistas formados nas novas universidades. Era o advento dos novos tempos. Chegámos ao fim. Muito obrigada por me terem